Quer descobrir se você realmente controla a arma? Então vamos tentar isso com uma mão só. Fala galera, Diego da Silva e hoje no Projeto 330 nós vamos trabalhar com dois drills que trabalham tanto a questão de uma mão só, quanto também os famosos plates. Isso mesmo, a gente vai trabalhar então no primeiro drill trabalhando mão forte e intercalando com mão fraca, e na sequência a gente vai trabalhar o treino com os plates. Então são alvos menores que nós temos que simular isso também utilizando o nosso treino seco. Então, primeiramente, o treino de disparo com uma mão só, né? Então nós vamos colocar 3 alvos, um alvo os 3 alvos aproximadamente 9 metros, com uma distância aí de 1 metro cada um. Diego, mas treino seco? Claro, gente, a gente sempre adapta, sempre faz proporcional ao tamanho do alvo que você vai estar utilizando. Eu utilizo aqueles mini poppers, né? Aqueles mini alvos, e esses mini alvos eles têm uma escala de aproximadamente 5, então eu vou deixar eles aí a aproximadamente 2 metros e vai representar aí como se fosse 10 metros de distância, beleza? Então, como que nós vamos fazer? Simplesmente sacar a arma com uma mão só e dar 2 disparos em cada um dos alvos. Ao som do timer, saco, disparo, 2 alvos em cada um dos 2 disparos em cada um dos alvos. Tá, Diego, e a gente vai treinar sempre da mesma maneira? Não, você faz ciclos. Primeiro começa da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita, e você pode, como o objetivo aqui é treinar a mão fraca, você pode treinar até centro, esquerda e vai para a direita. Então você vai trabalhando transição também com a mão. O treino é livre, isso é para a gente conseguir trabalhar um pouquinho melhor a questão da mão forte e mão fraca. Outra coisa que eu queria trazer para vocês também, uma coisa que eu aprendi, a mão fraca, normalmente a arma nunca sai do coldre, então não adianta você treinar saindo do coldre. Então você coloca uma mesa ou uma banqueta, eu gosto de trabalhar com uma banqueta, não estou com ela aqui agora, e eu deixo ela em cima da mesa, e ao pegar a arma, sempre com o dedo fora do gatilho, eu gosto de, na mão fraca, firmar um pouquinho a ponta da arma na mesa ou na banqueta, enfim, para ajustar melhor a empunhadura. Somente depois disso, que daí eu faço o engajamento. Perfeito? Uma coisa que normalmente acontece quando a gente trabalha com uma mão só é forçar um pouco a empunhadura. E isso é bom, porém, nós temos que lembrar, eu não tenho problema com a mão direita. Confesso que tenho uma certa habilidade com uma mão só, desde que seja a mão forte. Agora, quando é a mão esquerda, realmente é o meu pesadelo. Eu tenho muita dificuldade. E é isso que você tem que trabalhar. Sempre lembra de forçar o dedo mindinho também para dar mais firmeza e treinar bastante o acionamento do gatilho sem mover o cano da arma. Então, você vai trabalhar e você vai ver se o seu DOT se mexe, o seu aparelho de pontaria se mexe ao acionar o gatilho. Então, trabalhe bastante isso, que o objetivo é justamente você conseguir fazer o acionamento sem mover o DOT, sem mover o teu aparelho de pontaria, perfeito? E quais são os tempos meta que a gente tem, né? Na mão forte vai ser 2,2 segundos para fazer os 3 alvos, e na mão fraca vai ser 2,8 segundos. Lembrando que a qualidade é melhor do que o tempo. Então, não acelere se não é para deixar a pontaria sem movimentar, né? Então, sempre quando acionar o gatilho, não pode movimentar o aparelho de pontaria, beleza? Agora nós vamos para o segundo drill. O segundo drill, nós vamos trabalhar o plate hack, ou hack plate de Bianchi. Como que funciona isso? Então, o hack plate nós vamos trabalhar com os pratos, eles de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, claro, lembrando da proporcionalidade, e daí na questão também de 9 metros. Trabalhando isso, nós vamos sacar com as duas mãos
Aqui eu estou fazendo 2 disparos por força do hábito, mas nós devemos trabalhar com 1 disparo por plate. E o que nós temos que cuidar? Que no treino a seco costuma ocorrer. Eu não posso me enganar. Eu tenho que pegar, fazer o disparo, pá, 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 pá. Eu tenho que fazer prato por prato. Muitas vezes no treino a seco você vai se enganar e fazer assim, ó. Passando a mira. Você na prática, se você fizer isso passando a mira, você vai errar todos os plates, tá? Então você tem que de fato acertar um alvo, um plate de cada vez. Então esses seriam então 6 pratos, então você vai colocar 6 pratos. A distância entre eles ali é basicamente de 2 pratos entre um e outro, tá? E você vai colocar isso em 2 mãos, mão forte e mão fraca. Então, sim, a gente vai treinar plate com mão fraca, embora raramente a gente encontra, pelo menos nas pistas que eu vi aí, plate com mão fraca. Popper até já encontrei, mas plate ainda não encontrei, ainda bem. Outro detalhe, né? Se eu estiver varrendo, o que eu posso fazer? Bem, eu posso misturar um pouco, posso adaptar um pouco o treino e não acionar o gatilho. Simplesmente ir um por um dos pratos sem acionar o gatilho. Sempre dando aquela paradinha e ao acionar o gatilho eu vou para o próximo prato, tá? Detalhe importante, os tempos. Os tempos que a gente tem ali, 2.3 com as 2 mãos, 2.8 com a mão forte e 3.5 com a mão fraca. Lembre-se sempre de não se enganar, ok? Então é isso aí, galera. Esses 2 drills vão justamente trabalhar aquilo que normalmente os atiradores têm mais dificuldades, que é trabalhar com apenas uma das mãos. Vamos treinar, então, com as 2 mãos, com a mão forte e com a mão fraca. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade com a mão fraca e você aí provavelmente pode estar passando pela mesma dificuldade que eu. Então, conta aí se você tem habilidades suficientes com a mão forte, se a mão fraca está igual à mão forte, como que tá aí, beleza? Então, valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo drill. Esse é o drill do dia 122 ao dia 131. Vamos com tudo, são 330 dias de treino seco. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.